O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem, domingo dia 7, a inclusão do empresário Elon Musk no inquérito das milícias digitais, protocolado em 2021, que investiga a existência e atividade de grupos ou indivíduos que atuam de forma organizada com ataques à democracia deles, né? E a disseminação de fake news. Já há ali, então, juristas também comentando, né, os equívocos contidos nesse inquérito, não é? Então, bom, o inquérito em si, ele já é um equívoco. Ele parte do pressuposto que ele já é um equívoco. Mas tem um lado cômico aí. Você colocar o Elon Musk no inquérito das milícias digitais é mais ou menos como colocar o Manchester City no Campeonato Carioca. Tá? Vamos incluir o Manchester City no Campeonato Carioca. É mais ou menos isso que eles estão tentando fazer com Elon Musk. Oi? É isso aí. O Dani está dizendo aqui que concorda. É a mesma coisa, entende? Assim, é risível. E isso, como diz a minha querida amiga Ludmila Lins Grilo, isso não cola na gringa. Isso aí não cola na gringa, entendeu? Eles não vão aceitar. O Alexandre de Moraes pode até fantasiar que ele vai mandar os seus agentes da PF lá na sede do Twitter, do X, né, lá nos Estados Unidos, ele pode até fantasiar isso, mas isso não vai acontecer. Tem mídias, né, divulgando que já há um acordo com o FBI. Então, né? Acordo com o FBI e tal. A mídia, a mídia de esquerda, né? Sim. Se bem que isso é um pleonasmo no Brasil. Mídia de esquerda. Mídia de esquerda. Se não falar pleonasmo, mídia de esquerda é um redundante, né? Redundante, né? É como falar, sei lá, subir para cima, entendeu? É redundante. A mídia e a esquerda são a mesma, fazem parte do mesmo consórcio, né? Da mesma essência. Mas é isso, é uma... Tá tentando. E realmente eu fiquei... eu gosto de ler essas decisões para pegar assim, as expressões que eles usam. E a caixa alta, ele usa caixa alta. Não sei se você viu aqui no documento, né? Ele usa caixa alta, né, que é um grito, né? Caixa alta, se você usar a linguagem de internet, né? É um grito. Então ele está gritando, ele está berrando que o Elon Musk tem que ser punido. Que nem a rainha vermelha. Né? A rainha vermelha da Alice? Da Alice, entende? Cortem a cabeça. Cortem, né? A cabeça. Assim, nervosa, né? De nervosismo. Olha, gente, linguagem figurada, viu? Não. Linguagem figurada. Ele não está defendendo que cortem a cabeça do Elon Musk, tá? Apesar dele já ter feito esse gesto, né? Tudo bem, a gente entende que é uma linguagem figurada, espero que eles entendam também que é uma linguagem figurada. Mas se ele pudesse prender, ele prendia. Sim. Né? Se ele pudesse prender, ele prendia. Ele não pode, né? A gente sabe que ele não pode, ele não consegue. Mas olha, mas eu não, desculpa, eu não duvido nada, infelizmente, que eles acabem prendendo alguém do Twitter no Brasil. Eu não duvido. Bom, você já ouviu ameaças e multas? Eu não duvido, porque e... essas pessoas estão expostas hoje. Será que essas pessoas já estão a caminho dos Estados Unidos? Eu não sei. Só sei que é muito perigoso, porque isso vai deixar claro, mais uma vez, que nós estamos vivendo numa ditadura. Mas ditadura é justamente isso. Enquanto ele avança... E não retrocede de forma alguma, ele está se mostrando realmente essa autoridade toda, não é? Que se pretende ser e que tem sido, né? Os gregos têm um termo que eu acho muito adequado para a gente usar agora, que é a híbris. O que é a híbris? É quando alguém toma decisões erradas, comete erros, né? Movido pelo orgulho, sim, entendeu? Quando a pessoa está assim, quando o poderoso ele chega a um estágio de orgulho, assim, de vaidade, que ele comete erros que às vezes são erros fatais. Eu não sei se a gente vai chegar a esse
esse ponto. Brigue, você nos sugeriu um vídeo, é dentro desse assunto, né? Sim. É apropriado passar agora? Posso pedir? Pode pedir. Você passa, Dani, pra gente, faz um favor? Sendo convocado e sentando na frente. Arrisco dizer que a maioria da população do Brasil hoje gostaria, né, de ver o ministro Alexandre de Moraes sendo convocado e sentando na frente de deputados e senadores e dando explicações. No Brasil, ninguém está acima da lei, ou pelo menos não deveria. E a gente já tem aí elementos suficientes para que ele seja cobrado, para que ele seja indagado. Quem tem o poder de fazer isso é o Congresso. E agora, será que vai, Marcel? Tem uma CPI protocolada, liderada a iniciativa pelo senhor deputado. O Arthur Lira deu algum sinal, porque não tem como passar em branco um final de semana como esse, né, Marcel? Não tem. Guilherme, você está falando que a maioria quer vê-lo dar explicações, acho que a maioria quer vê-lo preso. Eu estou sendo muito fidalgo aqui, né? Eu acho, porque na verdade é o seguinte, o que ele já cometeu de crime de abuso de autoridade, o que ele está fazendo com pessoas, a morte que aconteceu na Papuda, que está na conta dele também, todos esses eventos que nós estamos vendo no Brasil decorrem de um ditador, de um tirano que está sem limites. Sem limites. Esse cara vai ter que ser preso, ele tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo. A CPI, e não dá mais para ter meias palavras, eu não consigo. A CPI do abuso de autoridade é indispensável. Esse cara, ou eu digo que ele tem que ser preso, ou ele vai me prender, ou mesmo assim ele vai me prender. É um troço assim absurdo. Ele não tem limite. Se ele quiser me prender hoje, ele me prende. Se ele quiser fazer busca e apreensão na minha casa hoje, ele faz. Tem que ter reação. Mesmo com imunidade parlamentar, isso aí mesmo com imunidade parlamentar. A minha única vantagem em relação aos outros, nesse ponto, os cidadãos que não têm imunidade parlamentar, é que a minha prisão tem de ser analisada pela Câmara dos Deputados, e nesse momento eu vejo uma Câmara dos Deputados relaxando prisão por opinião. Tá? Eu acho que isso já é consenso hoje na Câmara, há um arrependimento generalizado da prisão do Daniel Silveira. Tá? Isso eu percebo, vários que votaram a favor da prisão, mesmo gente do centrão hardcore mesmo, arrependidos daquele voto, porque viram o que aconteceu. Até porque tinha sido vendida a ideia de que não, é só para dar um susto no cara, vai deixar eles uns dias presos, e já tinha uma negociação lá para mudar a Constituição, que acabou não passando, para não prender mais ninguém, inclusive quem era acusado de corrupção, tinha todo um enredo, e no fim o que aconteceu? Daniel Silveira está preso ainda, apesar do indulto do presidente Bolsonaro. Isso é um absurdo, que foi, aliás, considerado inconstitucional no caso dele. Né? Então não tem o menor cabimento, acho que a gente tem que continuar batalhando por essa CPI do abuso de autoridade. Essa semana eu estaria agora, que horas são agora? Agora são 9 da manhã, estaria pousando em 1 hora, mais ou menos, na cidade de Londres, na Europa, porque de lá eu ia a Bruxelas participar de uma missão internacional para tratar desse tema no Parlamento Europeu. Eu desisti da viagem para ficar no Brasil, nós nos dividimos, existe uma comitiva que ainda está indo, eu acho importante que esteja lá também, mas eu estou aqui porque sou proponente da CPI do abuso de autoridade, com todos os fatos ocorridos nessas últimas horas, até dá para dizer assim, certamente toma nova proporção e urgência a instalação da CPI do abuso. Pois é. Então é isso. Ele lembrou bem, o Van Hatten lembrou bem. Eu sempre falo Van Halen. Não, mas o deputado falou muito bem, e ele lembrou dessa comitiva que vai agora para... Teve aquele pessoal que foi para os Estados Unidos, para a OEA, né? Sim. E tentou falar no Congresso americano e tal. Foi importante aquilo, mas agora eles estão indo para a Europa, para tentar lá. Vão passar pelo Tribunal de Haia, vão passar por várias instituições lá da Europa. Veio a calhar, então, tudo isso. Veio a calhar. Teve um momento, assim, um momento importante. Que timing. Né? Teve um momento, assim, perfeito, né? Para materializar mais ainda, não é? O teor de tudo isso. É bom que essa ideia comece a circular, né? Porque é realmente o que deve acontecer agora. Volto a dizer, pressão sobre o Senado agora.
pressão sobre o Senado e pressão total sobre o Senado nesse momento. Eu nem sei se a melhor forma é a que é defendida pelo Marcel, que é de instaurar a tal da CPI do abuso de autoridade. Eu confesso para você que eu tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade de CPIs, sabe? A CPI é uma técnica que é totalmente dominada pela esquerda. A esquerda brasileira aprendeu lá desde 1992, quando teve a CPI do PC Farias, que levou ao impeachment do Collor. A esquerda sempre dominou as CPIs. Sempre dominou a CPI. Inclusive, durante o governo do Jair Bolsonaro, por exemplo, a CPMI da Covid, né, tudo que resultou, mais recentemente essa do 8 de janeiro. Então, assim, não resulta em não busca realmente a resolução daquilo, né? Você vem falar, não, mas teve a CPI dos Correios, do Mensalão, e teve a CPI que acabou levando ao impeachment da Dilma. Gente, aquela época era o seguinte, era esquerda contra esquerda, era o teatro das tesouras. Então quem dominava era a esquerda. A esquerda brasileira permitiu. Aqueles em quem a gente acreditava, né? Porque todo mundo votou no Aécio, né, contra a Dilma, todo mundo achava que o PSDB era uma alternativa ao PT, né? Que tristeza. Acabou, o PSDB acabou, não tem mais nenhum senador, tem um senador só, e diz que vai sair também. Acabou, o PSDB morreu, acabou, ele foi incorporado pelo consórcio PT-STF. Tá? Aliás, é bem interessante, quem é que escolheu o Alexandre de Moraes? Isso é uma coisa que eu ia até perguntar para o Marcel, se eu tivesse oportunidade. Sou grande admirador do trabalho do Marcel Van Hatten, acho que ele é um ótimo deputado, mas eu sei que ele esteve lá no Fórum da Liberdade, se eu não me engano, ele esteve no Fórum da Liberdade, lá em Porto Alegre. Exato, que aconteceu recentemente. Né? Aconteceu, aliás, apresentado por aquela moça, que eu gosto muito dela, a Mônica Salgado. Que né? Deu uma red pilada nesses dias. Eu quero entrevistar a Mônica Salgado, já fica aqui o meu convite, quero entrevistar a Mônica Salgado. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Marcel. Como é que foi a presença do Temer lá? Porque o Temer, eu perguntaria, se eu estivesse lá, a minha pergunta para o Temer é falar, ô presidente, que o ex-presidente se chama de presidente, né? O presidente, olha, muito bacana, o senhor fez boas coisas no seu governo, teve a reforma trabalhista, né? Teve várias coisas importantes, a economia voltou aos trilhos, tudo mais, fez coisas boas no governo dele. Mas o senhor cometeu um grande erro, que foi escolher o Alexandre de Moraes. O que o senhor acha dos abusos e crimes que estão sendo cometidos pelo seu indicado à Corte Suprema hoje? Eu ia fazer essa pergunta para ele. Será que ele responderia, Briguei? Não sei. O Temer é Até porque recentemente o próprio Alexandre fez uma declaração, né, de que o Temer foi o melhor presidente, né? Porque entende? Foi escolhido pela esquerda. Foi escolhido pela esquerda. Havia aquele teatro das tesouras, havia uma PT chiou. Se você pega os tweets da Gleisi Hoffmann, do PT, na época PT. que o Alexandre de Moraes foi escolhido, nossa, eles atacando o Alexandre de Moraes, assim, sem dó. Né? Agora estão todos aí unidos, né? Como novamente. Tantos outros, é o processo. Né? Então, o processo, tantos outros que atacavam o PT agora lambem, tem um até que é vice, né? Tem um até que é vice. Falou que o PT voltaria à cena do crime. Voltou de fato, né? Tinha razão. Voltou de fato. E você tá junto, né? Ô, Briguei, você tá falando dos parlamentares, olha, a gente tá avançando aqui um pouquinho no tempo, é que o assunto é muito, né, demanda... Certamente amanhã será tema do Conexão KGB, inclusive, não é? Mas eu só queria... Você mencionou aqui a importância de nós... Agora, fazermos pressão aos nossos representantes, né, políticos, os parlamentares, uma saída seria via Senado. Agora, será que... Estou linkando isso porque manifestaram-se políticos, tanto nos Estados Unidos, quanto, por exemplo, o presidente do Vox, que é o Partido Conservador da Espanha, né, conservador, e o JF Kennedy, que inclusive é de esquerda, mas ele também estava lá,
X falou para o Elon Musk, né? A gente apoia se for preciso, né? No que for preciso. Então, veja, um partido de esquerda, né, uma figura política de esquerda também encontrando a gravidade de tudo isso que tem acontecido. A minha pergunta é, a gente chega naquele ponto que o Congresso, se quisesse, né, a Câmara dos Deputados, se quisesse, poderia parar votações para fazer pressão para o Senado? Alguma coisa assim também seria uma via? Eu não sei, isso aí tem que perguntar para os parlamentares se isso é viável. Eu vi os parlamentares de oposição se mobilizando esse fim de semana. Ontem mesmo eles se reuniram com o Michael Schellenberger, a Bia Kicis, né, a Bia Kicis, o Felipe Barros, tal. Exato. Todos eles se reuniram, estavam se mobilizando. Eu não sei qual vai ser a estratégia deles. Eles conhecem melhor lá dentro, sabem o que... Quais ferramentas? Mas é isso aí. O Moraes é o carcereiro preferido de Lula. Eu sou um estudioso da Revolução Russa. Aliás, estou escrevendo um livro, O Mínimo sobre a Revolução Russa. Deve ser lançado em outubro, se Deus quiser. Outubro. Revolução Russa. Então, eu sou um estudioso da Revolução Russa e eu vejo na figura do Lula e do Moraes, eles pertencem a um consórcio, né? Eles são originalmente rivais dentro do mesmo movimento, né? Que é o movimento revolucionário, é o mesmo movimento. Moraes não é um comunista, isso é bom lembrar. Moraes não é um comunista. Uhum. Assim como o procurador-geral da União Soviética não era originalmente um comunista. Vyshinsky o Andrei Vyshinsky, que era o procurador, o temido procurador dos processos de Moscou, o cara que falava assim: me deem um homem que eu arranjo uma sentença para ele. Me deem um homem e eu lhe mostro um culpado. Então ele fez isso com, né, durante todo o período do processo de Moscou. O Andrei Vyshinsky não era comunista originalmente, ele era menchevique. Inclusive, em 1917, ele iria executar uma ordem para prender o Lenin. Tá? E ele tinha uma ordem para prender o Lenin antes da Revolução de Outubro. Ele tinha essa ordem. Então, o Vyshinsky era um menchevique, da mesma maneira como o Alexandre de Moraes era um tucano, era um apoiador dos tucanos, aí, da outra lâmina da tesoura. Então, tem algo muito parecido aí nesse processo. E isso está sendo agora descortinado para o mundo, né? O mundo inteiro. As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. As pessoas estão entendendo. Eu acho, sinceramente, que o Musk não entendia. Ele não precisa se debruçar, ele não tem obrigação nenhuma de se debruçar sobre a situação política do Brasil. O cara está lá longe, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que agora ele entendeu, caiu a ficha. Mesmo o cara muito inteligente como ele. Eu estava lendo hoje, um amigo me mandou a biografia do Musk. Eu estou lendo, e tem alguns trechos muito interessantes em que ele diz que ele foi, desde a adolescência, ele é viciado em jogos de estratégia. Jogos de estratégia, assim. E diz que ele é implacável nesse tipo de situação. Ele estudou profundamente a teoria dos jogos, né? Você sabe que a teoria dos jogos explica grande parte da nossa... O Silvio entende muito bem disso, né? A teoria dos jogos explica muito o que está acontecendo no mundo hoje. E talvez ter mexido com esse nerd não tenha sido a melhor ideia que o Alexandre de Moraes teve. São Mexer mexer com o nerd. A gente está sempre rezando, né? Sempre. Para que os ditadores cometam a híbris ou ubris, pode ser híbris ou ubris, tá? As duas formas são aceitáveis. Que eles caiam, né, nesse excesso, no excesso do poder, e esse excesso acaba causando a desgraça dos ditadores.